A evolução acontece constantemente, mesmo se não notarmos isso. Ela é necessária para qualquer organismo vivo para sobreviver neste mundo e acompanhar suas mudanças. No entanto, há um porém. Hoje você vai descobrir por que as gramíneas desenvolveram espinhos, por que os animais temem a evolução e se a natureza é capaz de eliminar a singularidade. Vamos. Sim. E se existe algum poder poderoso e absolutamente indiferente no mundo, então é a natureza. A natureza pode tirar de qualquer ser vivo o que ela quiser. Caça peculiaridades de comportamento até partes do corpo. Mas se você acha que tudo isso não faz sentido, observe. Na verdade, a natureza tem sua própria lógica. Usemos este pássaro como exemplo. O atobá pardo de Galápagos, que habita apenas em 2 ilhas no mundo. Existem 21 espécies de atobás no planeta, mas apenas esses foram privados da capacidade de voar pela natureza. Apenas compare 2 espécies diferentes. Vê essas asas, elas não funcionam. De jeito nenhum. Se as asas ajudam os pinguins de alguma forma, para os bacalhaus que não voam, elas parecem um acessório desnecessário, que é uma pena jogar fora. Tudo é explicado de forma bem simples. Se você vive sem predadores, por que precisaria saber voar? Em vez disso, os pinguins de Galápagos aprenderam a nadar habilmente para pescar, moluscos e outras delícias marinhas. Mas se tudo parece compreensível e lógico com os pinguins, alguns outros animais são simplesmente estranhos e inexplicáveis. A águia ciclope. O que é isso, afinal? Na verdade, não. É um tubarão ciclope albino. Ela foi capturada perto das costas do México, sendo a aparição desse tubarão um bug raro da natureza. Peixe-boi é uma história completamente diferente. Às vezes, ela é chamada de a criatura mais feia do planeta. Mas como algo que se assemelha à gelatina estragada pode existir? Embora pouco estudada, cientistas desvendaram a verdadeira forma do peixe-gota. O peixe vive a profundidades de até 1.200 metros, onde é submetido a uma pressão colossal e parece um peixe normal. Ela só se parece com isso na superfície, quando a pressão diminui drasticamente. Infelizmente, o peixe-gota não pode sobreviver fora de suas condições habituais. Provavelmente por isso é tão difícil estudá-lo. Mas vamos sair da água. Encontrei mais exemplos de interferência da natureza. Rinocerontes e vacas Vatuzi. Por que ela tirou os narizes dos primeiros e colocou chifres tão grandes nos segundos? Eles são claramente muito pesados. Como é possível andar com tal construção na cabeça? Às vezes, a natureza faz coisas realmente incríveis. Rinopithecus, parecidos com Volauvão, não por terem experimentado com a guilhotina. Eles habitam em florestas montanhosas, em grandes altitudes, e frequentemente enfrentam temperaturas extremamente baixas. Por isso, para que os pobres primatas não congelem seus narizes, a natureza simplesmente os tirou. Só que ela não pensou em como isso iria parecer. Especialmente nos filhotes. Bom que os animais não entendem de beleza. Com Vatuzi foi justamente o contrário. Eles habitam em regiões quentes da África e usam seus enormes chifres para termorregulação. Esses chifres são percorridos por um sistema de vasos sanguíneos, e o sangue, circulando para lá e para cá, é resfriado pelas correntes de ar, depois retorna ao corpo e reduz a sua temperatura. Sabe, é bom que as vacas precisam ser resfriadas e os camelos aquecidos. Os rinocerontes teriam dificuldades com esses chifres. Para a maioria dos animais, tudo é mais simples. Você não encontrará um tubarão branco cujos dentes cresceram tanto que não cabem mais na boca. É improvável que você veja uma coruja com um bico infinitamente crescente do tamanho de um pelicano, porque todas essas coisas são claramente definidas nos genes de cada espécie. Alguma mudança é possível apenas em caso de desvio sério, mas certamente não em ursos. Com eles, a natureza é franca. Você já pensou alguma vez que as unhas são essencialmente garras modificadas? E como qualquer unha, às vezes elas crescem o suficiente para precisar serem aparadas. Na natureza, os animais desgastam as garras naturalmente, através de muito movimento. Mas os burros realmente têm um problema com isso.
O fato é que eles surgiram no deserto, onde a terra é dura, seca e frequentemente rochosa. Por algum motivo, após isso, a evolução decidiu que os cascos dos burros não precisavam de atualizações. Eles absorveram bem a umidade, mantiveram a flexibilidade e evitaram rachaduras e fissuras. Incrível! Vamos lá, coloque em produção. Infelizmente, em um pasto comum para cavalos, essa habilidade causa problemas. Os cascos se desgastam com a simples caminhada, além de multiplicar fungos com diferentes bactérias. 5 anos sem manicure se transformam em um pesadelo. Agora imagine por um segundo que alguns cavalos foram para uma ilha com um clima úmido e suave e completamente sem predadores. Eles continuariam andando com cascos curvados ou parariam de andar. Quer se sentir como a evolução? Escreva suas suposições nos comentários. Mas se os alces ainda podem ter um final feliz, sem a interferência humana, para as ovelhas é uma história completamente diferente. Aqui a natureza se revelou em todo o seu esplendor. Além disso, algumas ovelhas podem crescer lã literalmente até a morte, perdendo a mobilidade e superaquecendo. Elas também caem. Elas caem com um resultado fatal. E a questão aqui não é a grande altura. Às vezes, durante um passeio pelo campo, você pode notar uma ovelha deitada de costas, com as pernas para cima. Então, ela não vai morrer e realmente não tinha a intenção de assumir tal posição. A ovelha tem problemas? Não acredito que ele disse isso. Pode haver várias razões para a queda súbita. Ou o animal tem uma lã muito pesada, ou é uma fêmea grávida, ou a ovelha simplesmente engordou. Sim, tanto que não consegue se virar, perdendo o equilíbrio por acaso. Você não acha que essa característica deveria ser corrigida, não é? Na natureza, uma ovelha caída que não recebe ajuda corre risco de morte. E espere, o quê? A fermentação da grama no estômago produz gás, e se a ovelha estiver deitada de costas, o gás não pode sair. À medida que se acumula, a pressão nos pulmões aumenta e o animal simplesmente sufoca. Você conhece essa sensação? Quando você comeu tanto que não consegue respirar. Para as ovelhas, isso é literal. E não se esqueça dos abutres. Podem ser lobos, corvos ou até mesmo quêas da Nova Zelândia. Apreciam comer ovelhas mortas. Mas eles também se contentam com o vivo, não sendo muito exigentes. O que aconteceu com o quêa é chamado de pré-adaptação. Devido à escassez de alimentos, os papagaios começaram a caçar ovelhas. Eles já tinham bicos e garras fortes, então nem mesmo precisaram evoluir. Outro exemplo semelhante são os morcegos vampiros. Sem brincadeira, eles habitam somente nas Ilhas Galápagos e externamente são idênticos aos pardais de outras espécies de pequenos pássaros do nosso planeta. Só que a comida nas ilhas não é tão abundante. A situação é ainda pior com água doce, por isso os pássaros começaram a beber sangue. Principalmente sua dieta consiste em pombos do mar das Galápagos. E ninguém se importa que os pássaros, com seus bicos afiados, causem sangramento. Cientistas creem que os pássaros se livravam dos parasitas das pombas do mar assim durante a alimentação. Parece que eles adquiriram o gosto. Ei, Steve! Acho que você está distraído. Steve! Bem, então eu apenas... Talvez vou esperar. Mas a natureza sabe não apenas tirar algumas características ou criar problemas adicionais para os animais. Às vezes ela simplesmente... Então existem morcegos vampiros? E pássaros vampiros existem? Isso mesmo! Uma rena vampira! Segure as presas! A rena aquática é um animal absolutamente único. Ele se alimenta de grama, não tem chifres e diabos levem tem cascos enormes. Falando sério, nem todo predador pode se gabar de ter presas assim. E aqui é uma verdadeira bagunça. Por que os alces precisariam de algo assim? Bem, como eu já disse, parece que isso não faz muito sentido. Os animais usam presas de vampiros somente ao capturar presas. Todo o resto do tempo, eles simplesmente ficam pendurados na boca e se movem quando a rena precisa comer. E a natureza, você é estranha. Agora, algumas palavras sobre o óbvio. Todos sabem como os crocodilos parecem. Até uma criança pequena desenhará algo verde, alongado, com patas, em suma, uma salsicha dentada para você. Mas se em algum momento você achar que o desenho não é realista o suficiente, pense, talvez a criança estivesse apenas desenhando um gavial? Este crocodilo parece que a natureza decidiu fazer algo incomum no editor de personagens, mas não conseguiu pensar em nada decente e simplesmente derreteu a pobre cara. Apertou e esticou para frente, como se seguisse.
Se a lei da selva se aplicasse aos crocodilos, eles simplesmente seriam ridicularizados em seu próprio bairro. Mas, felizmente, a boca esticada não é apenas em seu bairro natal. Felizmente, a boca alongada não é apenas um capricho da natureza, mas também algo útil. A dieta dos gaviais é principalmente composta por peixes, para os quais sua boca alongada e cerca de 100 pequenos dentes são adaptados. Adicione a isso um peso leve para um crocodilo e você terá o pescador ideal. Então, a natureza tem tudo sob controle aqui. Acho que os gaviais não estão ofendidos. Mas imagine o que aconteceria se a enorme boca de um gavial chegasse a alguém pequeno. Uma rena com presas de vampiro? Um coelho? Não combina muito. Ah, um calibre! Só tire os dentes! E aqui está um beija-flor diante de você. Esta é uma criação única entre as aves. O beija-flor é único e inigualável. Os pequenos pássaros pesam não mais que 15 gramas, e o bico levemente curvado para cima compõe metade do comprimento do corpo. Às vezes até mais. Parece que alguém realmente exagerou. Tudo bem, esse órgão incomum ajuda-os a extrair néctar de flores longas e tubulares que outros não conseguem alcançar, competindo com outros, e ao mesmo tempo garante a polinização de um grupo específico de plantas. Todos estão felizes, mas imagine por um segundo que uma vara enorme está constantemente balançando na frente do seu rosto. Isso é desconfortável. Calibre também não está feliz. Por exemplo, na posição sentada, o bico longo puxa o pássaro para baixo, e para manter o equilíbrio, ele tem que sentar com a cabeça bem levantada. Do contrário, o pescoço não suportaria. Com um bico desses, você não consegue limpar as penas, tem que usar as patas, e durante o voo, precisa mantê-lo em uma posição específica para não cair. Provavelmente, os Michukluvovs gastam um tempo infernal apenas para aprender a viver. Até o encontro!